Fala galera, vamos com mais análises para amanhã, dia 1º de fevereiro. Antes vamos comentar a rodada de hoje. O primeiro jogo, o jogo que eu achei que era o mais favorito, o jogo que eu achei que era o mais tranquilo da rodada, o líder contra o Lanterna, o líder em casa contra o Lanterna. O Almeida não é que ele perdeu, ele tomou foi uma goleada, jogando em casa de um time que nunca tinha ganho fora de casa. Bom, acontece, não devia, mas acontece. O segundo jogo foi o Rangers, antes que o Rangers ia esmagar o Friesenburg fora de casa. Até onde eu vi estava 3-0 pro Rangers. O outro jogo foi o AEK Larnaca no Chipre, jogando em casa. O AEK também amassou no primeiro tempo, 4-0 pro AEK. O pessoal da consultoria, a gente comentou o jogo do... Teve o Leicester e Everton, a gente botou um ambas marcam. A gente falou sobre o mau momento do Chelsea, falou sobre a possível saída do Batshuayi, o Chelsea procurando atacante, negociando com o Giroud, o Batshuayi podendo ir pro Borussia Dortmund, porque o atacante do Aubameyang e do Borussia Dortmund foi pro Arsenal. É, a gente falou sobre o Milan e Lazio, que eventualmente seria um jogo abaixo de 2,5. O que eu disse ontem da Juventus, eu falei hoje pro pessoal da consultoria, eu falei, a Lazio não perde pro Milan nem a pau, e o Milan só não escapou com o resultado pior, porque o Donnarumma fez uns milagres. A gente comentou a vitória do Mônaco em casa, o jogo do Tottenham e Manchester United de acima de 1,5. A gente mandou 4 sugestões da Tunísia, 3 foram green. O mais favorito também, inclusive, igual o Almeida, foi o que decepcionou, mas de 3 de 4 foram green. Teve o Sevilha acima de 1,5. Bom, vamos lá. Amanhã jogos difíceis, cara. Poucos jogos. Pela primeira divisão iraniana, às 8 horas da manhã, sem ser o horário de verão, o horário aqui do Nordeste. O Gostaresh enfrenta o Sia Jamegá. O Gostaresh é o líder da divisão contra. Opa aí, vamos começar logo. O líder contra o Lanterna. O líder em casa contra o Lanterna. O Gostaresh tem 3 vitórias em casa, 3 empates, perdeu 4 vezes. Marcou 10 gols, sofrendo 14, 1 de média, 1,4, né, nos 10 jogos que jogou em casa o Gostaresh. Nos últimos 5 jogos em casa, 2 vitórias, 2 empates, perdeu uma vez só. Olha os resultados: 1-1, 1-1, 0-1 e 2 vitórias boas aqui, ó, 4 e 5 jogos atrás, um 3-1 e um 2-1. Curiosamente ele melhorou, né, nos últimos 5 jogos em casa. O Gostaresh ele tinha 1 de média marcado com 1,4 sofrido e inverteu. Ele ficou com 1,4 de média marcado com 1 de média sofrido, melhorou o Gostaresh jogando em casa. Contra um Sia Jamegá, que é o lanterna da divisão, imagina você ser o último colocado do Irã, mano. Uma vitória jogando fora de casa, 4 empates, perdeu 5 vezes nos 10 jogos que disputou fora de casa, marcou menos de um gol de média, sofreu 1,4, quase um gol e meio de média sofrido. Não ganhou fora de casa nos últimos 5 jogos, são 2 empates e 3 derrotas, vem de uma derrota aqui pesada de 4-1, um empate 1-1, outro empate 0-0 e 2 derrotas simples. Ele marcou menos de meio gol nos últimos 5 jogos, sofrendo. Ele reduziu um pouco a média de gols marcados nos últimos 5 jogos e manteve a média de gols sofridos. Os 5 últimos jogos entre eles, nos 5 aconteceram menos de 2 gols e meio. Ninguém estava esperando um jogo espetacular, né, galera? Entre Gostaresh e Sia Jamegá. 1-0, uma vitória do Gostaresh, um empate e 2 vitórias do Sia Jamegá na história entre eles. O Sia tem um retrospecto melhor que o Gostaresh no confronto direto, mas 100% dos confrontos abaixo de 2,5. Eu não vou contrariar essa estatística, eu vou também num jogo abaixo de 2,5, ou vou me segurar aí num casa, podendo cercar um casa empate com o Gostaresh. Eu vou cravar 1-0 pro time da casa amanhã, às 8 horas da manhã, pela primeira divisão iraniana. O segundo jogo das análises é pela segunda divisão grega. Vixe, eu sabia que ia demais. É pela segunda divisão grega. Sumiu tudo. Às 10 horas da manhã, também sem ser o horário de Brasília, o OFF contra o Karaiskakis. Que idiota, eu passei o dia com esse Karaiskakis, com essa porra na cabeça o dia inteiro por causa desse time, mano. O OFF é o terceiro colocado da segunda divisão grega, o Karaiskakis é o 10º colocado. Jogando em casa, o OFF tem 5 vitórias, 1 derrota, não empatou nos 6 jogos que fez em casa o OFF. 15 gols marcados em 6 jogos, 2,5 de média, com só 3 gols sofridos, meio gol sofrido de média. Nos últimos 5 jogos em casa, ele tem 6 jogos, né? Os últimos 5 em casa são 4 vitórias e 1 derrota. Vitórias boas, né? 3-0, 3-1, 3-0, 3-0. Perdeu de 2-1, perdeu de um time bem colocado, 4º ou 5º colocado, se eu não me engano. Marcou 2 gols, manteve a regularidade, né? Marcou 2,5 de média, sofreu um pouquinho mais de meio gol. Contra o Karaiskakis, que é o 10º colocado, ganhou só uma vez fora de casa, empatou 2, perdeu 3. Marcou 3 gols em 6 jogos, é o que sofreu o OFF.
Sofreu 6 gols em 6 jogos, um de média. Nos últimos 5 jogos, ele só tem uma derrota a menos. Uma vitória, 2 empates, 2 derrotas. Vem de uma vitória de 3-0, um empate em 0-0, um empate em 1-1, 2 derrotas em 2-0. Marcou um gol de média nos últimos 5 jogos, sofreu quase um gol de média. Eu vou cravar a vitória da casa, do Off, jogando em casa contra o Karaiskakis. Eu vou de 2-0 pro Off, mas nada, é isso mesmo. Eu ia falar um jogo abaixo de 2,5, mas esse ataque do Off aqui dá pra confiar, né? Toma um gol de média. Eu vou vitória do time da casa, o Off, vou cravar um 2-0 pra esse jogo. E o último jogo, se vocês acharam que o Irã era ruim, tem a Jordânia amanhã, 12h30 também, sem ser no horário de Brasília. O Al Aqaba com o Hamta. O Al Aqaba é o penúltimo colocado da divisão jordaniana. Não ganhou jogando em casa, empatou 3 vezes, perdeu 3 vezes, marcou 3 gols em 6 jogos, sofreu 9, 1,5 gol de média sofrido em casa. Nos últimos 5 jogos em casa, 2 empates e 3 derrotas, um empate em 0-0, perdeu de 1-0, perdeu de 2-0, empatou em 1. Ele fez 2 gols nos últimos 5 jogos, dá 0,4 de média, sofrendo mais de 1,5 gol de média nos últimos 5 jogos em casa, o Al Aqaba. Contra o Hamta, que é o segundo colocado da divisão, tem 3 vitórias, 2 empates, perdeu só uma vez, fora de casa isso. Marcou 9 gols, é esse confronto que a gente procura, né? O ataque marca tantos gols quanto a defesa costuma sofrer, mas também sofre bastante gols o Hamta, jogando fora de casa, 1 de média. Jogando fora de casa são 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota só. Ele vem de uma vitória de 1-0, 1 empate. 3 vitórias, tá certo. Uma vitória aqui, uma vitória 3-1, ele ganha bem fora de casa. O Hamta, 1 empate em 0-0 e faz 5 jogos atrás jogando fora de casa, que ele perdeu de 3-2. Marcou 1,6 gols de média, manteve a média, sofreu um gol só. Eu tô com medo pra amanhã, mas também é que os jogos são muito ruins, cara. Eu acho que todos esses jogos aí são abaixo de 2,5. Primeiro tempo com menos de 1,5 gol. Eu acho que os jogos amanhã são horrorosos. Talvez menos o Off jogando em casa. Eu vou de fora empate. O Ram tá ganhando do Al Aqaba. Jogo 0-0, abaixo de 2. Eu vou cravar 1-0 pro Ram, tá jogando fora de casa amanhã. Beleza, galera? Vocês curtiram esses jogos pra amanhã? Curtiram o vídeo? Se inscreve aí. Tem vídeo todo dia. Beleza? Boa noite. Um abraço. Boa sorte pra nós, mano.